Hoje nós queremos falar sobre as bem-aventuranças. Nós já comentamos algum tempo atrás sobre a primeira bem-aventurança. Eu quero continuar esse pensamento sobre as bem-aventuranças do Senhor. E o texto lá em Mateus capítulo 5, verso de 1 a 11, ele nos diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Aplica essa palavra ao nosso coração. Faze-nos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para falar à tua igreja. Nós oramos gratos em teu nome. Amém. O nosso título diz: Esperança para os perdidos. O Sermão do Monte, amados irmãos, é o primeiro sermão de uma série de 5 sermões importantes que estão registrados ali nesse livro de Mateus. Esse sermão é uma magistral exposição da lei. Também esse Sermão do Monte, Jesus faz um ataque ao legalismo, aquele legalismo farisaico. O sermão ele termina com a chamada à verdadeira fé, à salvação. Mateus 13, verso 29. Cristo, ele expôs o verdadeiro significado da lei. Cristo mostra que as exigências que a lei faz, elas são impossíveis de serem cumpridas pelos homens. Capítulo 5, verso 48. Cristo mostra que a lei fecha qualquer avenida para o mérito humano. Ela deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina para a salvação. Sem a graça é impossível ser salvo. A lei, ela traz condenação, a lei aponta os nossos pecados. Os fariseus, os escribas e o povo de uma maneira geral, eles precisavam entender isso, e nós também precisamos entender. Cristo faz uma exposição prática da lei. Cristo ensina como devemos viver, o que devemos esperar da lei, sem esquecer de mostrar a condição em que encontra-se o homem sem a graça de Deus. Ele mostra exatamente como se encontra a condição miserável dos homens. Porque, na verdade, essa é a finalidade da lei. A lei, ela existe para apontar os nossos pecados, para apontar os nossos erros. Se não houvesse uma lei dizendo é proibido roubar, nós não poderíamos saber que isso é contra a lei. Então, a lei, ela veio exatamente para mostrar, apontar os nossos erros e os nossos pecados. A primeira bem-aventurança que Jesus cita é bem-aventurados os humildes de espírito, no verso 3. Essa primeira bem-aventurança, ela fala de humildade espiritual. Aquela pessoa que reconhece a sua necessidade espiritual. Aquela pessoa que entende que é pecadora e que sem a graça do Senhor, ela não alcançará salvação. E portanto, necessita dessa humildade de espírito, saber da necessidade de Cristo para a sua salvação.
aqueles que estão profundamente conscientes da sua própria perdição, da desesperança sem a graça divina. A segunda bem-aventurança, ela fala de chorar pelo pecado. E hoje nos concentraremos nessa segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Verso 4. A palavra bem-aventurado, você já sabe, significa literalmente feliz, afortunado, ditoso. No texto, essa palavra bem-aventurado, ela se refere a mais do que uma emoção superficial. Essa palavra, ela está traduzindo uma tristeza profunda. Ela traduz aqui uma tristeza que produz arrependimento, levando, portanto, o homem a buscar a Cristo, e buscar em Cristo o perdão dos seus pecados, de buscar em Cristo a salvação de sua alma. Ela fala a respeito do choro pelo pecado, o arrependimento verdadeiro, esse arrependimento que produz a salvação, esse arrependimento que, diferente daquilo que muitos de nós pensamos, é um arrependimento profundo, porque ele acontece em nossa mente, na nossa consciência, na nossa razão, mas acontece também em nosso coração. Isso provoca, portanto, uma mudança no nosso comportamento. Esse tipo de arrependimento provoca esse choro, e esse choro produz, então, a salvação, não é? Por causa do arrependimento. O que Jesus ele está ensinando é: reconheça que você é um pecador, que precisa da graça de Deus, ou seja, você precisa ser humilde, e arrependa-se verdadeiramente, abandonando o pecado, ou seja, ele está falando do choro, e você será consolado, diz o final do versículo, ou seja, você será salvo, você receberá o consolo, você receberá a graça de Cristo. Infelizmente, a maioria de nós não entendemos assim. Na verdade, a maioria de nós vivemos com o nosso ego inflado, e por isso somos prisioneiros de nós mesmos, vivemos em uma prisão. E se fosse falar dessa prisão, eu diria que essa prisão ela fica na parte mais elevada. Os seus prisioneiros, eles respiram o ar rarefeito da altitude. Olhando da posição em que eles estão, as pessoas que estão abaixo são apenas pequenos objetos insignificantes, pontos indefinidos, sem rosto, sem nome. Os prisioneiros, contudo, eles parecem sentir-se muito à vontade. Eles olham com ar de superioridade para aqueles que estão abaixo. Eles os consideram inferiores. E esses prisioneiros de seu orgulho, de sua arrogância, eles estão sentados em seus cátares, nas suas celas, em suas prisões, como se fossem tronos. Eles acreditam veementemente que são reis. Na verdade, não se dão conta de que são prisioneiros. E que prisão é essa, em que os prisioneiros se sentem reis? No ponto alto da sua vida, da minha vida, no ponto mais alto da nossa vida, ela está lá. E nós podemos quase que observar o letreiro escrito em letras gigantes que cercam essa prisão. E o nome dela é arrogância. Sabe, se você tem sempre a palavra certa, se a sua opinião é a que conta, se seus interesses prevalecem, independente dos interesses dos outros, se você sempre fala mais alto, se as pessoas precisam te obedecer, então desculpe-me, você está nessa prisão. O ar rarefeito das alturas obscurece a nossa mente. Não pensamos com clareza, a nossa visão fica turva, não distinguimos bem as coisas, por isso nós erramos o caminho.
desconsideramos as placas de advertência, andamos pela contramão, até nos chocarmos de frente com a realidade de realmente sermos um prisioneiro. Aconteceu com o rei Davi. Davi estava na parte mais alta do seu palácio, os seus exércitos lutavam e ele passeava. Olhando de cima ou da parte superior para a parte mais baixa, ele vê uma linda mulher. Ele é o rei na parte mais alta do seu castelo. Seus exércitos ganham todas as batalhas, não há derrotas. Reinos são conquistados, riquezas são acumuladas. Todos se submetem a ele. 2 Samuel capítulo 11, versos de 1 a 3, diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então, enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? O servo que passa a informação para o rei, ele passa a informação com uma advertência. Ele não só diz o nome da mulher, como também ele declara o seu estado civil, ele dá o nome do seu esposo. Porque dizia a Davi que ela é casada, senão para preveni-lo. Mas o ar rarefeito, a visão embaçada, o raciocínio lento, todas as placas de advertências foram desprezadas. Quantas vezes você viu a placa de advertência dizendo perigo, rota de colisão? Maridos, esposas, quantas placas você tem desprezado? Filhos, quantas vezes vocês já viram a placa de perigo levantada por seus pais? Quantas placas vocês têm ignorado? E quantas vezes o próprio Deus tem levantado placas de advertências? Proibido ficar parado, proibido continuar olhando. E nós paramos quando devíamos caminhar e caminhamos quando devíamos ficar parado. Dobramos à esquerda quando devíamos dobrar à direita. Ignoramos as placas de advertência. Desobedecemos. Nós temos nos sentado no trono que é de Deus. E nós temos dito: eu comando minha vida. Nessa área eu toco o meu barco. Eu sou o Deus da minha vida. Você sabe, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, aconteceu com todos nós. O terraço de Davi é um lugar que nunca estivemos? Eu não diria isso. Outro dia eu visitei o terraço de Davi, já faz alguns anos. Aconteceu em uma lanchonete. Eu sentei e me esperei a ser atendido, pedi o cardápio e a garçonete me trouxe água. O rapaz da mesa do lado estava reclamando a respeito do suco, que havia levado um suco errado para ele. A moça da mesa de frente estava reclamando da demora no troco. E eu pensei: poxa, essa garçonete está dando bola fora em tudo que é mesa. Eu comecei a resmungar, não em voz alta, mas em meus pensamentos. O que há de errado com o serviço nessa lanchonete? E o cardápio que não chega para mim? Eu sou o cliente, você sabe, o cliente sempre tem razão, então eu quero ser atendido, ser bem atendido. Enquanto eu pensava assim, chegou um casal e me cumprimentou dizendo: oi pastor, prazer em encontrar o senhor. Trocamos algumas palavras ali, o casal encerrou com essa frase: pastor, o senhor tem sido uma bênção para o nosso casamento. Eu não sei o que era mais louco, o fato deles dizerem isso, ou o fato de eu acreditar nisso. Assim eu assentei-me e aguardei.
aguardei ser servido, porque já que os céus acham que eu sou tão especial, tão importante, então eu merecia realmente ser muito bem atendido. Finalmente, a garçonete chegou com o menu e pediu o lanche, e aguardei pensando, eu espero que essa garçonete enrolada não erre o meu pedido. Vocês percebem o que eu estava fazendo? Eu estava colocando-me acima da garçonete. Na hierarquia social da lanchonete, ela estava abaixo de mim. Não me olhe assim. Você também já fez isso. Já não se sentiu um pouco superior a alguém? Ao balconista na loja, ao porteiro do cinema, ao trocador do ônibus, ao motorista do lotação, ao recepcionista do hotel. Você já fez o que eu fiz. E você já fez o que Davi fez. Perdemos a nossa visão. Perdemos a nossa audição. Quando olhei para a moça na lanchonete, eu não vi um ser humano. Eu vi uma comodidade necessária. Mas a pergunta daquela mulher mudou tudo. Ela disse, desculpe, o senhor é o pastor Sancler? E eu disse, sim, sou eu mesmo. E ela disse, eu conheço o senhor da televisão. O senhor não tem um programa no Clique BV? Eu disse, sim, é verdade, mas é só uma participação no programa. Ela ajoelhou-se ao meu lado e imaginem minha surpresa. Ela disse, o senhor tem um ministério com casais? Eu disse, sim, a igreja desenvolve um ministério com casais. Ministério com casais, eu fiquei pensando, isso já é outra questão, e eu comecei a descer as escadas daquele terraço. Ela disse, posso falar com o senhor? Eu disse, claro. Seus olhos encheram-se de lágrimas, seu coração se abriu, e ela usou uns 5 ou 6 minutos ali do meu lado para falar da sua dor, para falar da sua difícil convivência com seu marido, das brigas, dos maus tratos. E ela disse, eu mal consigo me concentrar no trabalho. E perguntou, o senhor poderia orar por mim? Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única pessoa ali necessitando de oração. Talvez você pudesse usar uma oração também. Como está a sua audição? Você ouve os servos que Deus tem te enviado? Você ouve a consciência que Deus tem despertado em você? E a sua visão? Você ainda vê pessoas ou você vê funções? Você vê pessoas que precisam de você ou você vê pessoas abaixo de você? A história de Davi e Betseba é mais que uma história de luxúria. Na verdade, a história de Davi e Betseba é uma história de poder. Muito mais que uma história de luxúria. É a história de um homem que subiu demais. Provérbios 18 diz, 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Deve ser por isso que Deus odeia tanto a arrogância. Ele odeia ver seus filhos caírem. Deus não gosta da arrogância, Ele a odeia. Ele poderia deixar isso mais claro do que em Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço, diz o Senhor. Algumas versões trazem a palavra odeio. Depois de alguns capítulos mais, nós podemos ler no capítulo 16, verso 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Estamos falando apenas de uma das alas dessa prisão, que na verdade, a prisão é muito maior. Os seus prisioneiros são incontáveis. A prisão, ela encerra dezenas, centenas, quem sabe milhares de alas distintas.
E na entrada principal nós podemos ler em destaque a palavra pecado. O pecado domina o coração humano. Se fosse por sua vontade, o pecado condenaria cada alma. Se não compreendermos a nossa perversidade, ou se não enxergarmos o nosso pecado como Deus o enxerga, nós não poderemos entendê-lo. E assim poder fazer uso do remédio contra o pecado. Sim, há um remédio contra o pecado. Há um antídoto para isso. E se você não fizer uso desse remédio, o pecado vai consumir a sua alma como um câncer. Nós estamos vivenciando nesses dias um número enorme de autoridades, de empresários, de políticos envolvidos em escândalos financeiros. O desdobramento da Lava Jato já é quase que incontável. A gente vê roubo, desvio, falcatruas, formação de quadrilhas, extorsões, enfim, toda sorte de pecados. Sabe, amados irmãos, o pecado, ele desonra o pecador, ele o expõe, ele o ofende, o pecado ofende a moral do homem e, por fim, o pecado destrói as nossas vidas. Números 32, verso 23 diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado não fica escondido. Um dia o Senhor traz à tona. O pecado, ele suja a alma, ele rebaixa a dignidade da pessoa, ele obscurece o entendimento, tornamo-nos pior do que os animais, porque os animais, eles não podem pecar, os animais não têm consciência. O pecado polui, corrompe, suja. Todo pecado é vulgar, repulsivo, é revoltante aos olhos de Deus. O pecado, ele é comparado ao vômito, e nós, os pecadores, comparados aos cães que voltam ao seu próprio vômito. Provérbios 26, verso 11. O pecado é chamado de lamaçal, e os pecadores são os porcos que rolam nesse lamaçal, nesse pecado, 2 Pedro 2, verso 22. O pecado é semelhante a um cadáver em putrefação, e os pecadores são os túmulos que contêm a sujeira e o mau cheiro, Mateus 23, verso 27. A dura realidade do pecado, amados irmãos, ela inclui o inferno. E nós precisamos entender isso. Inferno, a separação eterna de Deus. Mas isso não precisa ser assim. O seu fim não precisa ser esse. Há um remédio para o pecado. Jesus. Jesus é este remédio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o destaque é meu, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é exatamente a mensagem da segunda bem-aventurança: arrependimento e confissão. Observem, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe, quando encontramos Davi pela primeira vez, Davi está no vale de Elá, ele está se preparando para lutar contra o gigante Golias. E nós podemos observar que Davi está de joelhos na beira do riacho. Ele está procurando por 5 pedras lisas. Todas as outras pessoas estão de pé. Todos os outros estão no alto. Davi estava na parte mais baixa. Davi estava no nível do rio. Ele nunca esteve tão baixo. Contudo, ele nunca esteve tão forte. 3 décadas depois, a situação se inverte. Davi nunca esteve tão alto, e ao mesmo tempo, ele nunca esteve tão fraco. A história de Davi e Batseba, como já disse, é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. A história de um homem que subiu alto demais. A história de um homem que precisava ouvir essas palavras: desça antes que você caia. O que nos leva a uma pergunta: como você está na presença de Deus? De pé, em arrogância, dizendo: no meu tempo, do meu jeito,
eu me arrependo dos meus pecados, do meu tempo, do meu jeito, eu corrijo essa situação, do meu tempo, do meu jeito, eu faço isso, ou eu faço aquilo. Quem sabe você está arrogantemente pensando, salvação pela graça? Conversa furada. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia diz: humilhai-vos diante do Senhor, humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos colocará numa posição de honra. Tiago 4, verso 10. Ainda, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, verso 3. A segunda bem-aventurança, amados irmãos, como disse, deveria seguir a primeira, mas nem sempre é esse o caso. Muitas pessoas negam suas fraquezas, muitos sabem que estão errados, mas fazem de conta que estão certos, e como resultado nunca provam o sofrimento admirável do arrependimento. Arrependimento dói, machuca, magoa, mas como é delicioso para o Senhor e para as nossas vidas. De todos os caminhos que conduzem à alegria, este é sem dúvida o caminho mais estranho. A verdadeira bênção de Jesus, ela começa com a tristeza profunda, em reconhecimento do próprio pecado. Bem-aventurado os que sabem que estão em dificuldades e que têm suficiente bom senso para admiti-lo. Brunner, ele diz isso de um modo admirável. Ele diz assim: Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo, e ajuda aqueles que tentam ajudar os outros, mas em nenhuma das bem-aventuranças Deus ajuda aqueles que pensam que podem ajudar-se a si mesmo. Livro Cristão, página 152. Alegria por meio do choro, liberdade pela submissão, livramento pela confissão. Isso parece loucura. Quer um modelo? Eu vou lhes apresentar um modelo. Ele era um dos homens do Mar da Galileia. Sua família o chamava de Simão, mas o seu mestre o chamava de Rocha. Você o conhece provavelmente como Pedro. Mesmo que não soubesse tudo a respeito de autocontrole, ele conhecia muito bem a sua profissão de pescador. Pedro era pescador, e ele sabia como enfrentar tempestades. E naquela noite específica, Pedro sabia que estava em dificuldade. Os ventos sopravam sobre o Mar da Galileia como uma águia voando sobre pintinhos. Relâmpagos cortavam os céus. A chuva era torrencial. Todos os tripulantes estavam encharcados e tremendo de frio e de medo. Ondas imensas sacudiam o barco como se fosse um barquinho de brinquedo. Você encontra isso em Mateus, mas também em João 6. Aqueles homens, eles não pareciam nem um pouco um grupo de apóstolos que, uma década mais tarde, mudaria o mundo. Eles não pareciam um exército marchando até os confins da terra, reescrevendo a história da humanidade. Um grupo de pioneiros que colocariam o mundo de cabeça para baixo. Não, na verdade pareciam mais um grupo de marinheiros tremendo de medo, imaginando se a próxima onda que passasse sobre eles não seria a última. E podemos ter certeza de uma coisa: Pedro já havia enfrentado tempestades. Ele sabia o que a fúria dos ventos, o que as ondas do mar podia fazer. E ele sabia que num momento como aquele, não dava para bancar o herói. Era tempo de pedir ajuda. Foi por isso que quando ele viu Jesus caminhando sobre as ondas,
em direção ao barco, Pedro foi o primeiro a perguntar: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus capítulo 14. Note que, de alguma maneira, essa declaração é um simples pedido de constatação. Senhor, se é tu mesmo. Ele queria, na verdade, ter certeza de quem ele estava vendo. E Jesus olha para ele e diz: vem. É um convite simples de Jesus. E Pedro atende imediatamente ao chamado. Sabe, amado, não é todo dia que se anda sobre as ondas. Mas diante da opção da morte certa e de uma vida provável ou possível, Pedro sabia o que queria. Os primeiros passos foram bem, mas depois de alguns lances ali na água, ele se esqueceu de olhar para aquele que o havia chamado. Ele esqueceu de olhar para aquele que o havia trazido até ali, e ele começou a afundar. Nós não podemos esquecer que Pedro era pescador, que Pedro sabia nadar. Portanto, ele poderia ter tentado nadar de volta para o barco, ele poderia tentar ficar flutuando, esperar uma boia, pedir uma corda, sei lá. Ele poderia nadar até Jesus. Nesse ponto, nós notamos a diferença entre um coração humilde, um coração que sabe chorar por sua miserável condição, e um coração endurecido que não reconhece as suas necessidades. Se Pedro tivesse um coração duro, provavelmente ele tentaria nadar. Não é assim que fazemos? Quando a gente cai num buraco, a gente tenta de todo jeito sair. E só quando percebemos que não dá para sair, é que nós clamamos por Jesus. O coração de Pedro estava quebrantado, e quando ele percebeu que estava afundando, ele não tentou nadar. Ele não tentou voltar para o barco. Ele não tentou chegar a qualquer custo a Jesus. Mas ele gritou desesperadamente por socorro. E ele disse: Senhor, salva-me. E visto que Pedro, ele preferiu engolir o seu orgulho a engolir água, a mão de Cristo segurou e o levantou. Amados, a mensagem é clara. Se para Jesus, ou se para você, Jesus é uma opção entre muitas, então, na verdade, Jesus não é opção. Se você pode conduzir o seu próprio fardo, se você pode superar suas próprias tempestades, você não precisa de Cristo. Você não precisa de ninguém para ajudá-lo. Se a sua situação não lhe traz sofrimento, você não terá conforto. Se você entende que não precisa de salvação, você não receberá graça. Se para você tanto faz entregar seu coração para Jesus, entregar sua vida para Jesus ou não, então é melhor deixá-lo, porque ele não pode ser recebido em pequenas porções. Deus não nos dá o seu Espírito em porções. Ou Ele nos entrega o seu Espírito, ou Ele não nos entrega o seu Espírito. Não dá para ficar em cima do muro, porque não existe muro. Ou você tem a Cristo, ou você não tem Cristo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Ou você busca auxílio em Cristo e recebe o conforto, ou você não busca auxílio em Cristo e não recebe o conforto. Sabe, amado irmão, não há possibilidade nenhuma de ficarmos neutros. Todos nós precisamos tomar uma decisão. Ou você escolhe estar com Cristo, ou estar longe de Cristo.
Mas quando você chora, quando você chega ao ponto de sofrer por seus pecados, quando você admite que não tem nenhuma outra solução senão lançar a sua ansiedade, lançar os seus pecados, lançar os seus fardos sobre Jesus, então você encontra o consolo que a bem-aventurança nos promete. Quando você percebe que não há nenhum outro nome que pode lhe socorrer, então você encontra Cristo. Procure por Cristo, porque Ele está esperando você no meio da sua tempestade, seja qual for ela. O Senhor caminha em nossa direção, em meio às nossas tempestades, ou tempestades da vida. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O consolo é o conforto do perdão. O consolo é a graça da salvação. Você está buscando esse conforto e esse consolo? Esta é a oportunidade de entregar o seu coração ao Senhor e dizer: Pai, eu preciso realmente da tua graça, eu preciso do seu consolo, eu preciso do seu conforto, porque por mim mesmo eu não consigo alcançar a minha salvação. É o que a lei nos ensina, porque pela lei ninguém foi salvo. Entrega, querido, se você ainda não fez, entrega o teu coração a Jesus e permita que o Senhor mude o rumo de sua história. Você que já é cristão, lance sobre o Senhor todas as suas dúvidas, todos os seus temores. Recebe este convite do Senhor: vinde a mim todos vocês que estão cansados, e eu os aliviarei, eu darei descanso para as vossas almas, diz o Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar. Curve sua cabeça, fecha teus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos, nesse instante, dar-te graças por tua palavra. Obrigado, Senhor, por estas bem-aventuranças que o Senhor deixou registradas. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós compreendemos esta segunda bem-aventurança. Bem-aventurado é todo aquele que reconhece a sua necessidade da graça e do amor de Deus. Bem-aventurados que choram, porquanto reconhecem o seu pecado e se arrependem do seu pecado, e assim encontram consolo em Cristo o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por nos amar desta forma. Obrigado por levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte e o Senhor nos dá a sua vida. Obrigado porque no Senhor eu posso descansar, sabendo, Deus, que o fardo do Senhor é leve e suave. Obrigado, Jesus, por este amor. Obrigado, Pai. Eu oro agradecido em teu nome. Amém. A igreja continua orando. Eu quero fazer um convite nesta noite. Você entendeu a mensagem? Você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Faça isso neste momento. Eu quero orar por você. Apenas levante sua mão e eu quero orar por você. Não vou chamar ninguém à frente não, mas você quer entregar sua vida para Jesus? Deus te abençoe, irmão. Há mais alguém? Quero orar por você.
Alguém aqui está cansado. O fardo está pesado demais. As lutas, as tempestades são intensas. Você quer confiar toda essa dificuldade para o Senhor Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você também. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, amada. Há mais alguém? Deus te abençoe, filha. Louvado seja o Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Obrigado porque nesta noite nós encontramos consolo no Senhor. Obrigado porque nesta noite, Pai, o Senhor renovou a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no Senhor nós encontramos paz. Obrigado por esta graça salvadora. Deus, nós queremos entregar em tuas mãos cada fardo, Senhor, que os irmãos estão carregando. E muito especialmente, Senhor, aqueles que disseram que confiam no Senhor e que querem entregar isso para o Senhor. Oh Deus amado, alivia os meus irmãos. Alivia-lhes o coração, Senhor. E fala com eles agora, Deus, dizendo: filho, você não está sozinho. Eu estou com você cada momento da sua vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite também houve salvação na tua casa. Ajuda-nos, como irmãos agora em Cristo, a ajudar esse nosso novo irmão a caminhar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a ser o apoio que essa pessoa necessita, Senhor. Estende, Pai, as tuas mãos agora e abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão, cada pessoa aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Derrama da tua graça, Senhor. Traz paz ao nosso coração. E dá-nos, ó Deus, dá-nos a alegria da tua salvação. Nós oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar.